agora são 6 horas e 55 minutos. Falamos da preocupação de muitas mães com a alimentação dos filhos, principalmente no caso dos bebês. São muitas as dúvidas na hora de preparar a comida. Às vezes, por desconhecimento, elas misturam ou oferecem alimentos que devem ser evitados. Aqui no estúdio, a nutricionista Patrícia Davidson. Quais são as orientações, Patrícia, nessa fase, assim, o que os bebês devem e podem comer? Isso, Tatiana, a gente vai falar primeiro de uma alimentação que começa a partir dos 6 meses de idade, quando a criança terminou de receber exclusivamente o leite materno. Então, a gente vai falar de fazer uma papinha salgada e de uma papinha doce. Primeiros cuidados na manipulação dos recipientes e tudo é muito importante. Então, a criança tem que ter as panelas próprias para fazer a sua comida, os recipientes de preferência de inox ou de porcelana ou de vidro, evitar o máximo possível a utilização de plásticos para condicionar essas papinhas e tudo. E quais são os componentes principais que as mães têm que estar atentas para isso. Você trouxe aí, né? Abobrinha. Isso, batata baroa, cenoura. Então, o importante é o seguinte, numa papinha salgada, que seria a primeira forma de introduzir a alimentação da criança, a gente deveria ter uma fonte de carboidrato, no caso aqui eu escolhi a batata baroa, mas poderia ser um macarrãozinho, poderia ser uma batata inglesa, poderia ser um arroz, uma outra fonte de carboidrato. Pelo menos 2 tipos de legumes de cores diferentes. Então, no caso, eu escolhi a cenoura e a abobrinha, mas poderia ter até um terceiro ou um quarto legume. Uma fonte de proteína, no caso, eu escolhi o frango, mas poderia ser a gema de ovo, poderia ser a carne vermelha. Sempre a gente adiciona pequena quantidade de sal nessa papinha, de preferência um sal marinho, quando possível, e um pouco de azeite extra virgem, um pouco, assim, uma colher. É importante o azeite ou um óleo vegetal? Ou um óleo vegetal, pode ser um óleo de girassol, enfim. E ali o que você tem? E aqui já é a papinha já pronta. Essa papinha, muitas mães têm dúvida de como acondicionar isso. Então, o ideal ou é fornecer imediatamente para a criança depois do preparo, ou ela pode ser congelada, de preferência em potes de vidro, no freezer, ela tem uma durabilidade grande. Se colocar na geladeira? Se colocar na geladeira, no máximo em 24 horas tem que ser consumida. Isso. Outra forma também é congelar em cubos de gelo, em formas de silicone, de gelo, de preferência. E cada vez que a criança for comer aquela papinha, a mãe descongelar os cubinhos de gelo para fazer. E no tempero só o sal ou pode usar a cebolinha, pode usar alho, quer dizer, cebola, pode usar todos os temperos? Agora, um grande cuidado que as mães têm que ter é evitar ao máximo produtos industrializados. Então, não usar tabletes, não usar alho e cebola industrializado, sempre o mais natural possível. E isso tudo vai no liquidificador ou é ideal não colocar no liquidificador para não perder, enfim, fibra? O ideal é sempre cozinhar em tamanhos grandes na panela. Então, primeiro se aquece a água, deixa a água em ebulição. Quando essa água já está pronta para coccionar os legumes, você coloca, vai adicionando primeiro aqueles que precisam de mais tempo de cozimento, como no caso aqui a cenoura, depois a batata, a abobrinha e o frango. Depois disso, você pode passar num pequeno processador, que já é um tamanho exato para você fazer uma papinha, ou algumas pessoas preferem amassar com garfo e passar numa peneirinha. Ali eu vi que você trouxe as frutas, que de açúcar nessa fase é a fruta. É a fruta. Nada de biscoito de maisena, nada de geleia de mocotó. O ideal é sempre a gente pensar numa alimentação mais natural possível. Uma criança que acabou de sair do leite materno, ela recebeu só nutrientes vitais, essenciais. Então, agora ainda não está na hora dela entrar com açúcar, com conservante, com muita química. Então, o ideal não é nem adicionar açúcar e nem adicionar mel. O mel é proibido para criança até 1 ano de idade. Então, tem muitas mães que acham que o mel é mais saudável, mais natural e acabam introduzindo, mas não é adequado. Tá? Então, a criança ela tem que estar estimulada a receber o sabor doce e conseguir distinguir esse sabor doce que vem a partir dos alimentos. Tá certo. E aí também procurar uma variedade de frutas e ir experimentando, ver qual que ela vai. Sim, e o ideal mais. é que a cada 3 dias você introduza uma nova fruta a essa papinha. Não é para modificar todas as frutas de uma vez, mas introduzir, testar a aceitação e assim fazer essa rotatividade. Patrícia, muito obrigada pelas orientações, pela participação aqui no Bom Dia. Obrigada.